Doutora Edilena, boa tarde. A doutora me ouve bem? Estou ouvindo. Ótimo, doutora, muito obrigada. Só aguardar o início. Obrigada a você. Doutor Calil, estamos ao vivo no YouTube. Então, podemos dar início, né? Exatamente. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Para os que não me conhecem, meu nome é José Carlos Calil Filho, sou administrador judicial do Grupo Mangueira, compreendido pelas empresas Auto Posto Mangueira Cajuru Limitada, Auto Posto Mangueira Votorantim Limitada, Auto Posto Mangueira 120 Limitada e Auto Posto Mangueira 31 de Março Limitada. Hoje trata-se de assembleia em segunda convocação, com qualquer número de credores, por isso eu já a dou como aberta esta assembleia. Estamos nomeando para secretário representante da Petrobras, distribuidora, Dr. Carlos José Salles da Silva. E para assinar a ata, Campagnoli, e o credor Joemelson Rosa de Almeida, a doutora Maíra Bertoni Contó. Na classe de garantia real, como temos um único credor, é a Petrobras Distribuidora, assina o doutor Carlos José Salles da Silva. Na classe quirografária, representante do Banco do Brasil, a doutora Aline Santana da Silva Gonçalves. E, representando o credor Sérgio de Souza Pinto, a doutora Maíra Bertoni Contó. Finalmente, na classe ME-EPP, representando o credor Increte Pisos Construções Limitada, a doutora Maíra Bertoni Contó. Se não houver qualquer objeção, fica mantida essa nomeação. Qualquer impugnação pode ser feita através do chat. Não havendo qualquer impugnação, fica mantida esses credores, tanto como para secretário, doutor Carlos, e como para assinarem a ata, que, ao final, a doutora Luísa, da plataforma, dará todas as instruções. Peço à doutora Adriele que leia o edital de convocação. O Fórum do Interior Cívico e Comercial, Quinta Vara Civil da Comarca de Sorocaba. Processo digital número 10.4685-2018-826-0602. Classe: assunto: recuperação judicial, concurso de credores. Requerente: Auto Posto Mangueira Cajuru Limitada, CNPJ 10 976 939, mil ao contrário, 40. Auto Posto Mangueira Votorantim Limitada, CNPJ 04 130 208, mil ao contrário, 86. Auto Posto Mangueira 120 Limitada, CNPJ 13 045 800, mil ao contrário, 70. E Auto Posto Mangueira 31 de Março Limitada, CNPJ 21 471 036, mil ao contrário, 23. Todas integrantes do Auto Posto Mangueira e em regime de recuperação judicial, processo número 10 46 955 85 de 2018 826 0602. Dr. Pedro Luiz Alves de Carvalho, meritíssimo juiz de direito titular da Quinta Vara Civil da Comarca de Sorocaba, Estado de São Paulo, na forma da lei. Faz saber. Pelo presente edital, ficam convocados todos os credores presentes na instalação da Assembleia Geral de Credores virtual em 7/12/21, às 14 horas, em primeira convocação, a ser realizada de forma virtual
virtual por meio da plataforma digital BEX, www.brasilexpert.com.br. Ocasião em que a Assembleia será instalada com a presença de servidores titulares e mais de metade dos créditos em cada classe, computados pelo valor, e caso não haja quórum nesta ocasião, ficam desde já convocados os credores para a Assembleia em segunda convocação, a ser realizada também de forma virtual por meio da plataforma digital BEX, www.brasilexpert.com.br, no dia 14 de 12 de 2021, às 14 horas, ambas com admissão a partir das 13 horas. Para a deliberação da seguinte ordem do dia: A. Apresentação do plano de recuperação judicial. B. Tomada de quaisquer providências que sejam necessárias para a votação do plano de recuperação judicial. C. Aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial. E D. Deliberação sobre outras questões de interesse da recuperanda e outros credores, suspensão da Assembleia Geral de Credores e a adoção de medidas necessárias à implementação do plano de recuperação judicial. As instruções para cadastramento, acesso e utilização do sistema estarão disponíveis nos autos da recuperação judicial. E para que produza seus efeitos de direito, o presente edital de convocação será publicado e afixado na sede da empresa, na forma do artigo 36 da Lei 11.101 de 2005, ficando estabelecido ainda que a Assembleia Geral de Credores será procedida conforme determina a Lei 11.101 de 2005. Nada mais, dado e passado nesta cidade e comarca de Sorocaba, Estado de São Paulo, aos 3 de setembro de 2021. Obrigado, doutora Adriane. Doutora Luísa, por favor, queira colocar o quadro de credores presentes. Doutores, iniciando a leitura do gráfico, temos que na classe trabalhista estão presentes 42,21% do crédito, no valor total de R$ 32.776. Na garantia real, na classe garantia real, estão presentes 100% dos créditos, no valor de R$ 2.689.911,93. Na classe quirografária, estão presentes 98,31% dos créditos, no valor total de R$ 9.016.021,63. E na classe MEPP, estão presentes 100% dos créditos, no valor de R$ 16.679,37. Obrigado, doutora Luísa. Podemos retirar o gráfico, doutor? Perfeitamente, doutora Luísa. Obrigada. Em seguida, passo a palavra ao representante das recuperandas, doutor Geraldo Gouveia, para que faça a explanação do plano e suas considerações. Boa tarde, doutor Calil. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Calil. Muito obrigado pela palavra, obrigado pela apresentação. Bom, a gente tem hoje a abertura da Assembleia, temos aqui um quórum bastante robusto em relação à dívida total. E eu gosto, bom, para que a gente também não perca tempo, embora as assembleias digitais sejam realmente muito mais fáceis do que as em termos de trocamento de tempo do que as assembleias presenciais, acho que acelerar o tempo é sempre bom. Ocorre que conversamos com vários credores, os credores, de modo geral, pedem alterações no plano. O próprio Banco do Brasil endereçou ao administrador que nos passou uma proposta bastante complexa, eu diria. Complexa não, mas bastante dura, porque aumenta bastante os encaixes. A gente está tentando trabalhar aqui as possibilidades do que é factível de ser feito, sem que a gente acabe alcançando aí uma proposta que seja inviável. A ideia é ter uma proposta que a empresa possa cumprir e que seja o menos prejudicial aos credores.
gente sabe que os credores já tiveram um prejuízo aí por conta da recuperação judicial. Não é para se negar isso, há um prejuízo. Esse prejuízo ele existe, a gente está tentando agora montar um plano para minimizar, mitigar esse prejuízo. Ele existe para que a empresa se mantenha em funcionamento dentro desse quadro que ocorreu aqui nos últimos anos. O primeiro quadro é aquele que levou à recuperação, houve uma crise muito grande, uma mudança de mercado muito grande, e o segundo com a pandemia, já com a empresa em recuperação. Então, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou. O plano que a gente está trazendo hoje para ser discutido é um plano que já foi alterado, mas o feedback que nós tivemos dos credores no sentido que é necessário muito mais alteração. Então, a gente gostaria, em vez de trazer o plano à votação, a gente gostaria de pedir uma suspensão na Assembleia para que haja tempo de negociar, individual e coletivamente, alguns pontos, trazer essas propostas, construir essas propostas e trazer um cenário de possibilidade de cumprimento, de possibilidade de fluxo de caixa, possibilidade de que seja partível, como eu disse, protocolar esse plano novo e aí sim trazer a votação. Então, nessa linha, a gente gostaria de pugnar pela votação, não do plano, gostaríamos de pugnar, trazer a votação aqui da Assembleia, a possibilidade de uma suspensão, a nossa proposta hoje, uma suspensão entre 60 e 70 dias, alguma coisa assim. Não dá para ser menos, porque vai ter aí as festas de final de ano, então, dentro das empresas e bancos, muito mais complicado de algumas propostas serem analisadas, a gente coloca a proposta, coloca o pedido e acaba não voltando. Então, para a gente evitar que seja necessário depois pedir uma suspensão suplementar, a gente gostaria de sugerir aqui uns 70 dias. Gostaria também, obviamente, ver a agenda do senhor administrador judicial, mas algo que desse entre dia 22 ou 24 de fevereiro, ainda antes de Carnaval, também é importante, que pelo menos a gente não tem o Carnaval no meio, tem só as festas de final de ano, então não atrapalha duplamente. Mas isso tudo para poder engendrar, dentro dos acordos, dentro das conversas que a gente está tendo, de engendrar uma nova proposta de pagamento a ser protocolada. Imagino que não seja necessário um novo plano substitutivo, nem um aditivo muito longo, apenas a parte de proposta de pagamento, que seria, que substituiria a proposta atual. E aí a nossa ideia seria, pelo menos, um intervalo de uma semana anterior à nova convocação, a nova retomada, a convocação no setembro já está convocada, seria apenas uma suspensão, seria apenas a retomada da Assembleia. Então, uma semana antes, a empresa se comprometeria a protocolar um novo plano e de maneira que todos tivessem o tempo necessário para analisar, e aí sim a gente viesse para votar essa nova proposta de pagamento. Então, em benefício aí do tempo, acho que eu diria que nem vale a pena a gente abrir uma discussão sobre o plano, porque o plano realmente vai ser alterado em vários aspectos. A gente estaria discutindo sobre itens que não vão estar presentes, a não ser que alguém realmente tenha alguma questão que a gente possa esclarecer, até para ou manter ou até afastar o segundo plano. Acho que vale a pena a gente votar direto a suspensão da Assembleia, e as datas que nós sugeriríamos seriam de 22 a 24 de fevereiro. Doutor Geraldo, nós só vamos ter data viável para o dia 9 de março. Estou verificando aqui, 9 de março. Eu não tenho data anterior a isso, não. No mês de fevereiro, levando em consideração o Carnaval, levando em consideração tudo, seria muito ruim para todo mundo marcar uma Assembleia à véspera de Carnaval. Então, dia 9 de março, às 10 horas da manhã. Essa é a disponibilidade que nós temos e que a plataforma também tem. Certo? Sobre a questão, sobre a proposta de suspensão desta Assembleia para que a recuperanda apresente
uma nova proposta de pagamento, negociando já com os credores, trazendo para a Assembleia algo mais significativo em favor dos credores, eu coloco a palavra para qualquer dos credores que dela queira fazer uso, pedindo para que os que quiserem se manifestar peçam a palavra através do chat. Doutor Calil, não houve insurgências no chat. Ok. Doutor Carlos, um minuto, doutor Carlos José quer a palavra, doutor. Pois não, doutor. Boa tarde a todos. Eu entendo o pedido dos advogados da Recuperanda, mas não existe sequer uma possibilidade de adiantar quais são os termos que eles pretendem trazer. Aqui não está se tratando de discussão do plano, mas é porque nós já temos um plano que já foi analisado por todos os credores e nós vamos suspender a Assembleia para um novo plano que a gente não sabe sequer se vai ser prejudicial ou se vai ser... quais são os tipos de cláusula que pretendem inserir, se permanecerão as mesmas, ou se vão inserir algumas outras cláusulas que tragam algum tipo de benefício aos credores. Não existe sequer a possibilidade de pelo menos um rascunho ou do que se pretende? Doutor Geraldo. Está bloqueado. Doutor Carlos, inclusive eu conversei com o pessoal, o senhor representa a BR Distribuidora, correto? É isso? Exatamente, o doutor Carlos eu estou ciente em relação à conversa com o pessoal da BR. É porque nos foi transmitido que haveria apenas a possibilidade de inserção de cláusula sobre credor-fornecedor, credor-parceiro. Isso. Exato. Mas veja, essa é uma cláusula que foi requerida, vamos usar essa palavra, pela BR Distribuidora e que nós estamos dispostos a incluir, tá? Só que não é a única. Então, se eu começar aqui a falar sobre cláusulas, a gente vai acabar se perdendo, porque na verdade, elas nem estão devidamente analisadas ainda. Essa é uma cláusula que com certeza entrará, só que essa é uma cláusula que também tem detalhes, né? Então, simplesmente falar que teremos uma cláusula de credor-fornecedor, ou credor-apoiador, ou credor-parceiro, como quiser dar a denominação, não é suficiente. A gente vai acabar abrindo aqui um debate sobre detalhes que eu sequer posso ter, porque a gente ainda não discutiu. A nossa ideia é justamente discutir em detalhes isso com aqueles credores que têm interesse em aderir a esse tipo de cláusula para poder formatá-la e inseri-la no plano. Outra coisa também seria a eventual diminuição de prazo e de desconto na dívida, né? Classe a classe, forma a forma. Então, a gente está conversando com alguns credores, a gente está entendendo até onde esses credores estão dispostos a ou assumir isso, no caso do credor parceiro, ou a ajudar ou entender a situação da empresa, mas, de modo geral, eu pontuaria essas características envolvidas, né? A tentativa de diminuição de deságio, diminuição de prazo e a inserção de credor parceiro e como isso vai ser abrangido para todos os outros credores. Tá? Então, de modo geral, é isso. Obrigado. Esclarecido, doutor Carlos? Sim, esclarecido, está ótimo. Algum outro credor queira fazer uso da palavra? Não havendo, em se tratando de uma proposta para suspensão da Assembleia, eu vou colocar em votação, mas de acordo com o artigo 42
da Lei 11.101/05, e não o artigo 36. Ou seja, a soma incluirão todos os valores de cada crédito e, havendo 50% mais um, estaria aprovado ou reprovado com 50% mais um. E não será feita por classes, e sim a totalidade dos créditos presentes. Doutora Luísa, podemos colocar em votação? Doutor Calil, a plataforma já tá liberando a votação? Só temos um questionamento da doutora Aline no chat. Pois não? O seguinte, considerando a data de disponibilidade para continuidade da ADC, qual seria a data de apresentação do modificativo? Pois não, doutor Geraldo, o senhor pode nos dar a data para a apresentação da nova proposta? Doutor Geraldo, está me ouvindo? É que eu fico bloqueado aqui, eu não tenho a opção de rapidamente tirar. Bom, a gente tinha falado em uma semana antes, tendo em vista se fosse na semana prévia ao Carnaval. O doutor Calil pontuou que seria complicado, então, passando essa semana, a seguinte é o Carnaval, então, no dia 9 seria uma quarta-feira, imediatamente após o Carnaval, né? Após a semana do Carnaval. Eu acho que seria razoável na semana anterior à do Carnaval, que seria exatamente entre o dia 21 ao dia 24. Vamos colocar aqui dia 28, que seria 2 semanas, na verdade, né? Então, desculpe, 23 seria 2 semanas. Então, seria, no dia 9 cai numa quarta-feira, a quarta-feira anterior é 2, e antes dela é 23. Então, eu proponho dia 23 de fevereiro, que a gente protocole as mudanças na forma de pagamento para dar tempo de todos terem acesso. Ok. Então, a proposta é a apresentação da nova proposta de pagamento até o dia 23 de fevereiro e faríamos a assembleia no dia 10, no dia Vocês me ouvem? Só o doutor Calil? Doutor Calil, o doutor me ouve? Perfeitamente. O senhor saiu lá por uns minutinhos, um minutinho aí. A conexão do doutor caiu alguns minutos. Agora sim, doutor. Tá. Então, a proposta será a apresentação da nova proposta de pagamento, tá? Até o dia 23 de fevereiro, juntando aos autos principais da recuperação, e faríamos a nova assembleia, continuação desta assembleia, no dia 9 de março, às 10 horas da manhã, com início do credenciamento às 9 horas. Tá? É isso que nós estaremos votando agora. Assim que estiver pronta para a votação, nos avise, doutora Luísa, por favor. Já estamos prontos, doutor. Eu só vou dar um passo a passo de como os doutores iniciarão a votação. Doutores, ao lado do botão iniciar representação, os doutores poderão clicar no botão realizar votos. Os doutores devem conferir o tema da votação e poderá selecionar dentre as opções aprova, reprova ou abstém, podendo aplicar a mesma opção para todos ou alterá-las individualmente. Para concluir, deverá clicar em confirmar. Após a confirmação, os doutores poderão emitir o extrato clicando no botão imprimir votação. A votação já está liberada, doutor. Estamos aguardando os credores votarem. Por favor.
Doutor Calil, informo que todos já votaram, a plataforma só está gerando o gráfico. Pedimos só mais alguns instantes para apuração do resultado. Doutora Luísa, assim que tenha o gráfico de votação, por favor, queira colocar na tela, por gentileza. Já temos o resultado. Doutor, peço para a plataforma compartilhar o gráfico. Doutores, iniciando a leitura do gráfico, a votação se deu por meio do artigo 42, contando com o valor total dos créditos em assembleia. O total de aprovaram a suspensão, 73,29% dos créditos, no valor de R$ 8.615.675,97, e rejeitaram 26,71%, no valor total de R$ 3.139.711,96. Não houve abstenções na votação. Em razão desta votação, nós vamos suspender esta Assembleia até o dia 9 de março, com o compromisso das recuperandas fazerem juntar nos autos principais da recuperação, até o dia 23 de fevereiro, a nova proposta de pagamento. Consulto aos senhores credores se tem, antes de nós terminarmos a ata para a leitura, se tem alguma objeção a ser feita ou uma indagação ou qualquer alegação de nulidade desta Assembleia. Aos que quiserem fazer uso da palavra, por favor, as peçam no chat. Não havendo nenhuma impugnação ou alegação de nulidade, peço à doutora Luísa que
providencie a confecção da ata para leitura, ressalvando ao doutor Carlos José que, na qualidade de secretário, em que pese a ata está sendo elaborada pela plataforma, se o doutor tiver alguma consideração a ser feita na leitura da ata, fique à vontade para fazê-la, já que é o secretário desta Assembleia. Vamos aguardar alguns minutinhos para a leitura da ata, assinatura e encerramento. Doutor Calil, estamos finalizando a ata, solicito só 10 minutinhos para a gente atualizar e já iniciamos a leitura. Ok. Muito Vamos obrigada, aguardar. doutor. Obrigado.
Doutores, peça só mais um instante que já estamos finalizando a ata. Boa tarde a todos, meu nome é Igor, eu vou dar início à leitura da ata. Eu peço que aguardem o final da leitura, caso tenha alguma alteração ou inserção a ser feita. Ata de Assembleia Geral de Credores, Alto Posto Mangueira, Cajuru Limitado e outros, segundo a convocação, 14 de dezembro de 2021, processo número 10.46.955.85.2018.826.0602, Quinta Vara Civil da Comarca de Sorocaba, São Paulo. Data e horário, 14 de dezembro de 2021, às 14 horas. Local, a Assembleia Geral de Credores Virtual, operada pela plataforma BEX. Convocação. Edital devidamente publicado no Diário de Justiça Eletrônico número 3361, na data de 16 de nove de 2021, expedido nos autos da recuperação judicial do Alto Posto Mangueira, Cajuru Limitada e outros, autos números 1046, 955, 85, 2018, 826, 0602, em trâmite na Quinta Vara Civil da Comarca de Sorocaba, São Paulo. Trabalhos. Instalados os trabalhos em segunda convocação, com a presença de qualquer número de credores, nos termos do artigo 37, parágrafo 2º da Lei 11.101, foi realizada a leitura do edital de convocação da Assembleia Geral de Credores. Os trabalhos foram iniciados com a apresentação do responsável técnico da Administradora Judicial, Dr. José Carlos Calil Filho, para a presidência dos trabalhos da mesa, devidamente acompanhada por Igor Ferreira, advogado da plataforma BEX, para assisti-lo. O presidente esclareceu que a equipe BEX procederá à redação da ata, convidando o representante do credor Petrobras Distribuidora S.A., Dr. Carlos José Salles da Silva, CPF, que ao final da Assembleia promoverá a validação dos seus termos, ficando à vontade para qualquer alteração ou inserção que entenda pertinente, recebendo ao final o PLM indicado para a conferência final e assinatura digital. Para a assinatura da ata foram convidados 2 credores de cada classe, para os quais a ata também será encaminhada para o e-mail cadastrado junto a essa administradora judicial para assinatura digital, sendo indicados. Classe 1, trabalhista, Cristian Roberto Cunha, doutora Edilena Cristina Baggio Campagnoli, Dr. Joemerson Rosa de Almeida, doutora Maíra Bertoni Contó, classe 2, Garantia Real, Petrobras Distribuidora S.A., Dr. José Carlos Salles da Silva, classe 3, Quirografários, Banco do Brasil, doutora Aline Santana Silva Gonçalves, Sérgio de Souza Pinto, doutora Maíra Bertoni Contó, classe 4, MEPP, Incred Pisos e Construções Limitadas ME, doutora Maíra Bertoni Contó, Vototintas, Comércio de Tintas Mate, doutora Maíra Bertoni Contó também. O presidente promoveu alguns esclarecimentos sobre a operacionalidade do sistema da Assembleia Virtual, explicou que todos os credores terão seu direito de voz e voto respeitados, que a manifestação se dará de forma ordenada de acordo com o pedido de palavra através do bate-papo disponibilizado por videoconferência. Feitos os esclarecimentos iniciais, leituras de praxe, o presidente da mesa apresentou ao representante da recuperanda, Dr. Geraldo Gouveia Júnior, para suas manifestações e explicações acerca do plano. Com isso, o representante da recuperanda, Dr. Geraldo Gouveia Júnior, cumprimentou a todos e, em seguida, alegou que conversou com vários credores, os quais solicitaram alterações no plano apresentado. Salientou que, tendo em vista as tais manifestações, a recuperanda vai buscar apresentar um modificativo ao plano que seja efetivamente possível de ser cumprido e menos prejudicial aos credores. Alegou ainda que a empresa entrou em recuperação judicial em virtude da forte restrição do mercado em
que opera e, posteriormente, a situação foi agravada ainda mais pela pandemia da Covid-19. Após, novamente esclareceu que, tendo em vista a manifestação dos inúmeros credores, requerendo aditamentos ao plano, pugna pela suspensão da AGC, a fim de realizar alterações no plano com apresentação de medidas efetivas ao seu cumprimento e benéficas às ambas as partes. Finalizou salientando que a empresa se compromete a protocolar o novo plano nos autos uma semana antes do próximo conclave. O presidente retomou a palavra e informou os credores que tiverem interesse em fazer perguntas, uso da palavra, para que se manifestem via bate-papo, indicando a solicitação de palavra e na ordem dos pedidos. Um a um terá direito de se manifestar. Momento em que o presidente chamará pelo nome e abrirá o microfone para que o mesmo apresente sua pergunta ou dúvida. Foi requerida a palavra pelo doutor Carlos José Salles da Silva, representante do criador Petrobras, o qual questionou se a Recuperanda não poderia apresentar linhas gerais do que seria ditado no novo plano e questionou também sobre a inserção de cláusulas sobre criador parceiro. A palavra foi passada ao advogado da Recuperanda, Dr. Carlos Gouveia, o qual explicou que não seria possível explicar em detalhes a questão, uma vez que se perderia no tempo discutindo sobre o assunto, ressaltando que o requerimento da suspensão da atual AGC é exatamente para discutir as novas inserções que serão realizadas no plano. Mas explicou em linhas gerais que o modificativo terá por objetivo tratar de questões como diminuição do valor do deságio, inserção da cláusula de credor parceiro e demais questões que serão conversadas individualmente com os credores antes da efetiva apresentação do modificativo. A representante do credor Banco do Brasil, doutora Aline, requereu o uso da palavra e questionou qual seria a data de disponibilidade para a continuidade da AGC e qual seria a data de apresentação do modificativo. A palavra foi passada ao advogado da Recuperanda, o qual informou que o protocolo do plano modificativo será realizado nos autos da recuperação em 23 de 2 de 2022. O presidente da Assembleia, então, esclareceu que haveria suspensão da AGC com base no artigo 42 da Lei de Recuperação e Falência, e a nova Assembleia seria realizada no dia 9 de 3 de 2022, com credenciamento às 9 horas e início da Assembleia às 10. Em continuação a isso, o administrador judicial submeteu à votação quanto à suspensão da presente AGC com base no artigo 42 da Lei de Recuperação e Falência. O administrador suspendeu o conclave por 10 minutos para apuração do resultado pela plataforma BEX. Após foi constatada a aprovação do mencionado pleito por 73,29% do valor dos créditos com representantes presentes. O presidente franqueou a palavra aos credores para possíveis considerações e não houve nenhuma manifestação, sendo, portanto, declarada a suspensão da presente Assembleia para retomada no dia 9 de 3 de 2022, com cadastramento às 9 horas e início da Assembleia às 10. Declarado o encerramento dos trabalhos, assim a Assembleia Geral de Credores foi encerrada. Caso alguém tenha alguma interação, eu peço que o administrador judicial colha a palavra para que possamos fazer alterações, doutor. Pode voltar na página 4, se não me falha a memória aqui. Isso. Não. Página 4. 4. Estamos aqui na 4. Um pouquinho mais para baixo, por favor. O presidente da Assembleia, então, esclareceu que haveria a votação da suspensão. Vai ser com base no artigo 42, isso mesmo. Perfeito, doutor. Mais alguma alteração, Luísa, doutor? Não, eu pediria só ao doutor Carlos José se tem alguma alteração a ser feita aqui. Não, doutor, não está tudo certo. Acredito que a ata está completa. Algum credor queira fazer alguma consideração ou objeção à ata, por favor. Não havendo, declaro a ata aprovada e peço à plataforma que envie para as assinaturas, por favor. Um segundo só, doutor Calil, eu não estava conseguindo manifestar, estava escrevendo aqui, tinha levantado a mão. Tem um momento em que meu nome foi grafado como Carlos, ao invés de Geraldo, acho que era a página 4, se não me engano.
Até o sobrenome correto. Aqui, ó, Carlos É Gouveia. Geraldo. É Geraldo em vez de Carlos. Isso. O sobrenome está correto. Geraldo Gouveia Filho. Júnior. Júnior. Desculpe. Okay. Mais alguma alteração, doutores? Sobe um pouquinho para mim, por favor. Tem um errinho de português na palavra ali. Aqui, ó. Isso. Você também tinha visto a palavra. Ok. Agora, da minha parte, está ok. Podemos passar para as assinaturas. Ok, doutor. Vou encerrar então o compartilhamento. Ok. Doutores, estarei encaminhando o documento para assinatura. Os doutores que estão no hall de assinatura da ata receberão um e-mail solicitando o preenchimento de dados como o CPF e a data de nascimento. A partir do momento que os doutores preencherem esses dados, receberão um novo e-mail com um número de token. Esse número deverá ser preenchido no primeiro e-mail recebido. Assim que os doutores preencherem esse número, receberão um e-mail com a confirmação da assinatura. Assim que eu liberar o documento, eu aviso os doutores.
Doutores, informo que o documento já foi enviado. Peço a gentileza que os doutores confirmem o recebimento. Caso contrário, eu tento enviar novamente. Doutores, informo que já recebemos a assinatura do doutor Carlos José e da doutora Mayra. Obrigada, doutores. Informo que já recebemos a assinatura do doutor José Carlos Calil e da doutora Edilena. Obrigada, doutores. Já recebemos a assinatura do doutor Geraldo. Obrigada, doutor. Estamos aguardando somente a assinatura da doutora Aline. Doutor Calil, já recebemos todas as assinaturas. Com isso, eu agradeço a presença de todos, desejando a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, que tenhamos muita saúde em 2022. Encerro por aqui essa assembleia. Muito obrigado a todos. Obrigada, doutor. Obrigado, doutores. Desejo a todos uma boa tarde e um próspero Ano Novo. Feliz Natal.